Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo à primeira live da Daicoval Asset. Eu sou a Karina, para quem não me conhece, e eu estou aqui com o Roberto Kropp, que é o head da área, e também com o Cosmo Labate, que é o nosso gerente comercial. Nós decidimos fazer essa live hoje para falar um pouco mais sobre a importância da diversificação de portfólio do cliente. Por que precisa diversificar, né? E também a gente está com o nosso novo fundo, que é o Decoval BDR, que ele completou aí 6 meses de vida, então a gente já pode falar um pouco melhor sobre esse fundo, pode falar sobre a rentabilidade dele e como que ele pode agregar na carteira, na diversificação de cliente. Então, o Cosmo Labate vai falar sobre a diversificação do portfólio e o Roberto Kropp vai falar sobre o BDR, vai falar detalhadamente sobre o fundo. A gente vai abrir para perguntas, então, conforme vocês forem tendo dúvidas, pode mandar no chat para a gente, que no final a gente vai responder todas, tá bom? Então é isso, acho que Cosmo pode começar. Obrigada. Obrigado, Karina. Olá, pessoal, bem-vindos. Como a Karina falou para vocês, a nossa proposta aqui hoje é conversar um pouco com vocês sobre diversificação, uma parte muito importante aí da teoria de investimentos. Tá? Claro que a gente vai abordar de uma forma mais superficial esse tema, que realmente é muito complexo. Antes da gente falar de diversificação, tá certo? O nosso tema aqui é como diversificar ou por que diversificar investimentos, como os fazem os investidores profissionais. É importante a gente falar de suitability, de falar de adequação, né? Todo e qualquer investimento tem que estar em consonância, tem que ser adequado ao perfil do investidor. E para isso, né, o seu gerente, o seu assessor de investimentos, né, a pessoa com quem você está tratando aí dessa questão dos investimentos, tem que lhe passar um questionário onde são feitas algumas perguntas e daí nós vamos conseguir inferir qual que é o seu perfil. Então, o que é importante nesse questionário? Saber seu objetivo, seu prazo de investimento, né? O seu capital investido, quanto representa do seu capital total, né? Você vai fazer um investimento num fundo X, por exemplo, quanto isso representa do seu capital total, né? Qual é a sua tolerância ao risco, a eventuais perdas? Todo investimento está sujeito a perdas, né? Risco é a volatilidade, é quanto aquele investimento vai balançar ao longo do tempo. E o seu conhecimento em investimentos. Então, a resposta franca a essas perguntas vai permitir que esse profissional infira, defina, descubra qual é o seu perfil de investimento e, com isso, lhe dá a opção que é mais adequada a você. Mas, voltando aqui à questão do tema da diversificação, né, e falando em profissional, nada melhor do que falar de Ray Dalio, né? Para quem não conhece, Ray Dalio é o fundador da Bridgewater Associates, é uma das maiores gestoras de hedge funds do mundo, tem mais de 140 bilhões de dólares sob gestão, né? E ele nos ensina que a diversificação de ativos, países e moedas tem que ser o primeiro passo quando você está analisando, definindo, construindo uma carteira de investimentos, né? Isso tem que ser feito até antes de você traçar qualquer estratégia, qualquer aposta tática que vai fazer. E ele nos traz aqui um conceito de correlação que a gente vai explorar bastante no decorrer aí da nossa apresentação. Agora, é importante distinguirmos diversificar de distribuir, né? Distribuir é uma forma de diversificar, mas não basta apenas distribuir. Você tem que olhar, você tem que verificar, né, qual é a correlação, olha aí a palavra aparecendo de novo, a correlação entre esses ativos, né? Não se preocupem, a gente vai falar bastante, vai especificar bastante esse conceito para vocês, tá certo? E o conceito de diversificar, na questão da correlação, é você escolher ativos em que o rendimento negativo de algum seja compensado pelo rendimento positivo de outros.
né? É essa a mágica, é essa a vantagem da diversificação. Agora, só diversificar? Não, né? Se nós juntarmos o que o Ray Dalio falou com o que nós colocamos no slide anterior, né, não dá simplesmente você diversificar, né? Existe aquela máxima, aquele ditado bem antigo que diz que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Agora, imagina você dividir esses ovos em várias cestas, mas você coloca tudo na mesma prateleira. Se acontecer alguma coisa nessa prateleira, vai quebrar, você vai ser prejudicado. É a mesma coisa quando você tem seus investimentos em ativos restritos a um país, ou a uma economia, ou uma só moeda, né? Você fica sujeito àquelas condições que são inerentes àquele país, correto? Seguindo, né? Por que diversificar? Por que você distribuir os seus investimentos? Acho que o ponto mais importante é você se proteger daquilo que o Nassim Taleb, né, que é um estudioso, ele é estatístico, matemático, ele foi trader, é analista de risco, ele tem vários livros, né? Inclusive esse que a gente cita um trecho, que é a lógica do cisne negro, mas ele tem vários, antifrágil, vale a pena vocês darem uma consultada e fazerem uma leitura desses livros do Nassim Taleb, é muito importante. O que ele chama de cisne negro, né? São aqueles eventos impactantes, aqueles eventos imprevisíveis, né? E que afeta de sobremaneira aí os mercados de uma forma geral, né? Esse nome cisne negro veio porque no passado não se imaginava que existiam cisnes negros, né? Até que foi descoberto esse tipo de ave na Austrália. E aí foi aquela surpresa, ninguém esperava que existiria cisne negro. Mas, segundo o Taleb, existem 3 condições para que um evento seja considerado como cisne negro. Ele tem que ser um outlier, é o primeiro deles, né? Tem que escapar às previsões. Nada que ocorreu no passado apontasse para tal possibilidade. Aqui eu faço um parênteses. Segundo o Taleb, a pandemia do coronavírus não é um cisne negro, né? Nós já tivemos um evento, pelo menos um desse tipo de evento no passado, que foi a gripe espanhola, 1918 até 1920, que matou, segundo alguns estudos, mais de 50 milhões de pessoas. Foi uma pandemia mundial, né? Então, o coronavírus não deveria ser considerado aí um cisne negro. Agora, o segundo parâmetro é que esse evento cause um impacto extremo, né? Ele tem que ser realmente aquilo que abale as estruturas do mercado. E o terceiro é que ele vai ser explicado depois. Depois que ele aconteceu, né, vão surgir várias explicações, a nossa natureza vai ter aprendido, né, nós vamos entender que nós aprendemos com esse evento e com isso torná-lo previsível, né? Então, isso seria o extremo. Mas a diversificação serve também para outros tipos de extremos, outros tipos de evento, perdão, para as volatilidades normais do mercado, né? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a correlação, porque simplesmente distribuir, diversificar não basta. Você tem que escolher ativos que sejam descorrelacionados ou que tenham correlação baixa ou até negativa entre eles, né? O que é a correlação? É uma medida estatística que é usada para determinar como um ativo se comporta em relação a outro ativo sob as mesmas condições do mercado, né? Por exemplo, você tem um aumento na taxa de juros. Como é que o ativo A vai se comportar e como é que o ativo B vai se comportar? Se os dois sofrerem da mesma forma, caminharem na mesma direção, você não diversificou. Um sobe, o outro vai subir. Um cai, o outro vai cair.
nada foi diversificado. E a correlação ela é medida numa faixa, num range que vai de -1 a +1. De 0 a +1 é uma correlação positiva. Significa que esses ativos se comportam, segundo essa graduação, da mesma forma. Uma correlação negativa, de 0 a -1, que a gente chama de correlação negativa, é que os ativos se comportam de formas diferentes. Como é que a gente olha isso? A gente vai olhar uma matriz de correlação que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Na prática, ativos com correlação perfeita, que ou -1 ou +1, é muito difícil, é muito raro. Quanto mais próxima de 0, menor é a correlação entre o ativo. Vou dar um exemplo. Você tem um ativo A que tem uma correlação de 0,3 com o ativo B. E esse ativo A tem uma correlação de 0,7 com o ativo C. Ele é mais correlacionado ao ativo C do que ao ativo B. Seguindo, o que nós temos, o que nós bolamos, para apresentar aos nossos clientes como opção para ajudar o cliente nessa descorrelação, de trazer ativos que funcionem de forma diferente ao que naturalmente ele tem em investimentos aqui no Brasil. O nosso fundo da Ecoval FIA BDR nível 1. É um fundo que compra aqui BDRs que representam ações de grandes empresas negociadas na Bolsa Americana. Detalhe, grandes empresas mundiais. Você tem lá gigantes da tecnologia, Microsoft, Visa, Apple, Google, aquelas empresas fortes como McDonald's, Amazon, Johnson, como também Ferrari, que é uma empresa italiana, correto? Então, o BDR nível 1, o nosso fundo, ele aumenta a variedade do portfólio do cliente, trazendo para dentro desse portfólio empresas que estão sujeitas a conjunturas, a economias, a fatos diferentes daqueles das ações brasileiras. E, ao mesmo tempo, exposição a uma moeda diferente do real. Porque qualquer produto normal que você tem aqui, 99% ele vai estar exposto ao real. Eu falei para vocês da matriz de correlação, Então, é dessa forma que a gente mostra a relação entre um ativo e outros. Algumas observações importantes. Nós montamos essa matriz de correlação considerando 27 de janeiro a 31 de julho, por 2 motivos. Primeiro, o nosso fundo BDR ele se iniciou em 27 de janeiro e esse período até 31 de julho nós pegamos o momento mais impactado da volatilidade, da questão da pandemia do coronavírus. De forma que, se a gente comparar aqui o BDR, o Decoval BDR, com o CDI, com o dólar, com o Ibovespa, a nossa bolsa, com o IFIX, que é o índice da Ambima e da B3, que espelha a rentabilidade dos principais fundos imobiliários do mercado. O IHFA, que são os índices multimercado de gestão ativa, é um índice calculado aí pela Ambima. Isso vai mostrar que a correlação do fundo, é claro que com ele mesmo é 1, a matriz sempre tem esse espelhamento, mas vai mostrar que, por exemplo, ele tem uma correlação negativa com o CDI e uma correlação muito baixa com os ativos brasileiros. E claro que tem uma correlação bem mais alta com o S&P. O S&P, lembrando, é o índice da Bolsa Americana, um dos índices da Bolsa Americana, que contempla aqui mais de 500 ações, tanto é que o nome dele é S&P 500. E agora eu vou passar a palavra para o Roberto Kropp, que vai nos falar aí
com maior propriedade, com mais detalhes sobre o nosso fundo da Ecoval BDR e aguardamos aí as suas perguntas ao final da apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Desculpa, estava no mute. Agradeço a presença. Então, agora falando um pouco aí do fundo BDR, né, que é o tema aí principal aí do nosso tópico aí sobre diversificação de investimentos, o da Ecoval BDR, qual que é a grande vantagem aí do fundo, do Ecoval BDR? Justamente você poder investir num fundo no Brasil, você investir em ações americanas ou ações de outros países, né, porque pode ser também BDRs de outros países, por meio do investimento na Bolsa Brasileira. Quer dizer, o BDR, na verdade, ele é como se fosse uma ação, né? O nome dele é BDR, mas ele é como se fosse uma ação que representa uma empresa que está no exterior, normalmente nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que você compra um BDR aqui, você, na verdade, está investindo numa ação americana ou europeia, por exemplo, ou até chinesa. E então, isso é muito prático, né, para a pessoa, né? Então, se ela quer, por exemplo, investir na Apple, ela já pode fazer isso no Brasil, né? Então, ela vai na Bolsa e faz esse investimento. O nosso fundo, o que ele faz? Ele compra uma cesta muito grande de BDRs, né, de ações de outros países, principalmente ações americanas, né? A gente se baseia na composição do índice S&P, né, que é um índice que representa as 500 maiores ações da Bolsa Americana, né? Então, é um índice bastante conhecido, fácil de acompanhar. Ele tem uma boa correlação com esse índice, né? Não é o nosso parâmetro de rentabilidade, mas o investidor ele pode comparar o fundo com muita segurança em relação ao S&P, né? Que é o Standard & Poor's 500. Né? Então, é isso. Na verdade, o fundo, basicamente, é um veículo para você poder investir com muita facilidade através de investimento na Bolsa Brasileira em ações que estão, na verdade, em outros países. Bom, continuando, o que se compõe, né, do que se compõe o nosso fundo, principalmente? São 145 empresas, né, que compõem o fundo, principalmente gigantes mundiais, né? Então, aí nós estamos falando da quem conhece essa expressão, né, a FANG, né, as FANGs, né, que é a Facebook, a Apple, a Amazon e aí o Google, né? Então, são as Big Techs, né, as empresas americanas muito conhecidas e que têm puxado aí a Bolsa Americana nos últimos tempos, mas fora ela também, a composição do nosso fundo tem também participação da Visa, da Johnson & Johnson, da Walmart, do JP Morgan e do próprio fundo, o próprio fundo do Warren Buffett e Procter & Gamble e por aí vai. Então, são várias empresas, né, como eu falei, e então a carteira muito bem representada. Bom, continuando no slide 14, a carteira ela é segmentada em vários setores, né? Mas pelo momento atual que a gente está vivendo, né, o setor de tecnologia ele tem uma participação maior, né? São 25% no setor de tecnologia, principalmente aquelas 5 empresas que eu citei antes, né? Depois vem comunicações com 20%, consumo não cíclico com 19%, financeiro com quase 10% e consumo cíclico com quase 9%. Então, vocês podem perceber que boa parte da carteira, ou praticamente 80% da carteira do nosso fundo é representada por empresas que prestam serviços dos mais diferentes tipos, desde tecnologia, passando por financeiro e consumo de uma forma geral.
né? Então, isso representa muito o que é a economia americana, né? Que vive muito do consumo, assim como a nossa também, que tem uma participação relevante de consumo, de serviços, né? Na verdade, de serviços no nosso PIB. A companhia americana e a empresa americana, os Estados Unidos, mais ainda. Então, o que eu quero dizer aí é que, por segmento, o fundo BDR ele representa muito o que é a economia americana hoje em dia. Tá? Então, continuando, na página seguinte, por que eu falei um pouco no começo sobre o BDR, que o investidor pode diretamente investir em BDR, e é verdade, ele pode investir diretamente, mas qual que é a vantagem? Né? Todo mundo pergunta, mas qual é a vantagem, então, do nosso fundo de ações, né? Da Ecoval BDR FIA? Olha, uma das vantagens, além de questão, por exemplo, de custo de corretagem, que quando você vai investir diretamente você tem, em alguns casos, outros casos não. Outra vantagem que existe é a questão do valor, né? Por exemplo, a ação da Apple, em reais, ela custa R$ 2.475, custava nessa data R$ 2.475. A Google, 8 mil e poucos reais. A Amazon, quase 17 mil reais. Quer dizer, para o pequeno investidor, aquele que quer fazer um teste, né? Ou como o Cosmo falou, quer fazer uma diversificação num valor menor, e de repente ele quer comprar lá cinco Big Techs, já vai ficar caro para ele, né? Se ele comprar uma de cada, já vai ficar caro para ele. Enquanto se ele fizer esse mesmo investimento no fundo, ele consegue fazer uma diversificação muito maior, eu acho que fica muito mais interessante. Então, essa é uma vantagem, acho que relevante aí do nosso fundo em relação a fazer um investimento direto no BDR e na Bolsa Brasileira. Bom, continuando então aí no slide seguinte, aqui a gente faz uma comparação do nosso fundo, né? O fundo que já completou 6 meses e em relação a alguns indicadores, né? Então, em relação ao fundo rendeu de janeiro, né? De final de janeiro até final de julho, ele rendeu 25,73%. O CDI foi 1,64%. O dólar, 23,97%. A bolsa caiu 10%. E por aí vai. E o S&P subiu 0,85%. Bom, daí se percebe realmente a forte correlação que o fundo tem com o dólar, né? Isso percebe-se claramente, né? Pela proximidade de rentabilidade dos dois, e também uma boa correlação complementar com o S&P, né? O nosso fundo ele rendeu a variação do dólar, mais, se fizer a conta aí, mais 1,80, né? Então ele rendeu até mais do que o S&P nesse período. Então, mostra que não é uma carteira, como eu falei no começo, não é uma carteira igualzinha ao S&P. É uma carteira que tem uma boa correlação, né? Quando eu falo boa correlação, quer dizer, se a bolsa, se o S&P cair, provavelmente ela vai cair. Se o S&P subir, ela vai subir. Mas não exatamente os mesmos números. Então, assim, é um fundo que está vindo muito bem, né? Qual é a nossa opinião, né, nossa área de gestão de renda variável, né, de bolsa, sobre o investimento nesse fundo daqui para frente? Bom, a gente acredita que o S&P, em 2000, já pensando já no ano que vem, deve continuar tendo uma boa performance. Esse ano realmente ainda não está, né? Ele começou bem, devolveu com a pandemia, voltou, se recuperou. A gente acredita que, passado aí um pouco as eleições americanas, ou mesmo assim, com as eleições, um pouco mais claro qual é o cenário político lá, a Bolsa Americana tem boas perspectivas. A gente espera para o ano que vem o S&P buscar aí uns 3.600 pontos. Nós estamos falando aí de um aumento de 10%, um retorno de 10% em dólar, né? Então, a gente acredita que vale a pena, além do fator diversificação que o Cosmo falou, vale a pena o próprio investimento nesse tipo de produto, olhando para quem quer investir no exterior, né? Eu quero ter dinheiro em uma moeda forte, que é o dólar, investido na Bolsa Americana.
a nossa opinião é que vale a pena, pensando sempre já num prazo maior. Bom, é isso que eu tinha para falar desse fundo. Eu gostaria só de complementar dizendo que a gente está aqui pronto para atender aí a todas as dúvidas em relação a esse produto, tanto o Cosmo quanto a Karina, o próprio Jacques também, todo o pessoal da área comercial também acho que está pronto para atender. Temos também a nossa equipe aqui de gestão para discutir qualquer assunto relacionado a esse produto ou a outros produtos também que a gente tem aqui, que vocês conhecem, que a gente está aqui gerindo. Nós estamos aí esse ano lançando vários outros produtos, né? Acho que vocês têm acompanhado alguns deles. Lançamos nosso fundo de ações, que ainda está para completar 6 meses. A gente vai fazer uma divulgação mais forte dele daqui a algum tempo. O fundo Top Seleção, um fundo bastante interessante, que ele é mais concentrado em algumas ações. Então, eu acho que ele vai atrair investidores aí que buscam algum investimento em bolsa com um perfil diferente do Ibovespa. Tá? Ele está indo muito bem. Nós vamos lançar agora o nosso fundo de previdência multimercado, que é um fundo bastante interessante aí para quem quer fazer previdência, tem vantagem fiscal. O fundo ele vai ser um espelho do nosso multimercado multiestratégia, um fundo que está indo muito bem esse ano também, os últimos 12 meses também. Então, a gente está aí, um momento muito bom, lançando vários produtos e esperamos aí atender a todos. Tá? Bom, era essa mensagem que eu queria passar. Ô, Crop, deixa eu até aproveitar nessa linha do que você está comentando de produtos. Tem uma pergunta aqui da nossa audiência, se a gente está pensando em algum fundo com participação do agronegócio, né? Em que pese aí que você tem uma concentração grande de empresas do agronegócio no setor de proteínas, né? Não sei se a gente tem tantas empresas assim que desse para montar algum produto interessante. Olha, do agronegócio, não sei, ainda nunca surgiu nada, porque de agronegócio, se for na renda fixa, teria que ser alguma coisa com CRA, né? Investimento em CRA, alguma coisa ligada com empréstimos para esse setor, que não tem muito no mercado, não vejo muito no mercado, assim, talvez, não sei se... E se for em renda variável, a própria bolsa também não dá muitas opções, né? Mas a gente pode estudar, né? Acho que vale a dica aí, vale aí a sugestão aí da pessoa que fez. Pode ser que seja realmente alguma coisa diferente. Podemos sim aprofundar esse assunto. A gente tem outro questionamento aqui sobre a tributação do Daycoval BDR. Ele segue a mesma linha de fundo de ações, tá? Ele é sempre 15% da ocasião que você solicitar o resgate. E um ponto importante também é que esse fundo não tem come-cotas, tá? É diferente dos outros fundos. Os fundos de ações, o fundo BDR, ele não tem come-cotas também e é 15% de R. Tem o último slide aí que eu acabei não pedindo para o Cosmo passar, acho que é o outro. É isso aí. Aí tem as regras, né? Taxa de administração, Sim. 1% ao ano. O resgate, ele é rápido, é D mais 3, quer dizer, em 3 dias. Alta. Liquidez alta, aplicação mínima é baixa, R$500. Tributação, como a Karina falou, 15%, independente, não tem come-cotas, né? Um FIA. E então é simples, é um fundo bastante simples para quem quiser. Só reafirmando que o Daycoval BDR ele é a forma que o investidor tem de, sem ter que mandar o dinheiro para fora, né? Tendo aí a gestão de profissionais e ter acesso aí às maiores empresas mundiais negociadas na Bolsa Americana. Passo aí a palavra novamente para a Karina e, da minha parte, agradeço aí a presença, a audiência aí de vocês.
Eu acho que é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, os questionamentos. A gente está sempre à disposição de vocês. Como o Crop falou, eu estou à disposição, o Cosmo está à disposição, temos o Jax também. Sempre que vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a gente, que a gente está aí para auxiliá-los por qualquer coisa, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.